Buenas noches a todos. Eu prometi a mis amigos na entrada que não vou falar nem de Maradona e nem de Pelé. De futebol, nada disso. E nem de política também. Apesar de ter ganas de falar um pouco, mas não vou. Bueno, eu quero começar agradecendo a todos. Hoje fui comer em casa de Karine, Gustavo e seus filhos. Quero agradecer muito o acolhimento. A Júlia também está ali. Estive hoje por la manhã também no museu, no Centro Cultural. E foi uma visita que muito me emocionou, porque eu trabalho com muitas cidades em Brasil e fora de Brasil, em meu trabalho como arquiteto, e é muito especial ver uma cidade, de certa forma, com uma população pequena, digamos assim, e com uma pujança, com uma força cultural tão forte. Eu estou falando em portunhol, já perceberam? Eu misturo todo português e espanhol. Eu creio que a língua do futuro de América será portunhol. Eu quero também agradecer a Mário e ao professor Daniel Infem, que hoje me proporcionou uma tarde, Mário, graças, uma tarde maravilhosa, uma classe sobre a cidade, que não tinha noção. Na verdade, nós outros, creio, não nos conhecemos. A América não se conhece. Conhecemos mais a Europa do que a nós outros mesmos. Na escola que eu hago parte em Brasil, fizemos um curso especial, já há 10 anos de pós-grado, que se chama Arquitetura, América e a Civilização Americana. E estudamos os países, 4 países por ano, em um curso de pós-grado, para entender quem somos, a América que nós desconhecemos. E quando estive com o professor Daniel Infem hoje e Mário, pude só constatar isto, que não nos conhecemos, não sabemos muito pouco. Somos capazes de descrever todo da Europa e não somos capazes de saber o que estamos fazendo no nosso vizinho. É um problema que creio que temos de superar. Eu vou começar, vou começar assim. Eu não sabia se ia começar assim, mas eu vou começar assim. Há um poeta caribenho que me gusta demais, que se chama Derek Walcott. Este homem nasceu em uma pequena isla de origem inglesa, em o Caribe, chamado Santa Lúcia, uma isla pequeníssima. Este senhor era, além de um grande escritor e poeta, era também um grande artista, pintava, fazia aquarelas maravilhosas e também um grande dramaturgo. Ha morto recentemente, há 2 anos, creio. Em 1992, ha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura, praticamente sem sair desta isla, saindo muito pouco da isla, e escreveu um livro, que é este que eu he traído, que se chama Homeros. Este pequeno livro, o grande livro, foi a base que se ha dado a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Ele era negro, de origem antiliana, e extremamente forte, e ele escreveu coisas como esta. Ler poesia é muito difícil, ler em portunhol, pior aún, pero vou muito devagar, muito despacio. Casa de ressentimento, casa de ressentimento, casa de temor. Casa de ar multiplicador. Casas de lembranças que crescem como sombras de Allan Poe. Casa onde se rompe casamentos, casa de telefone e luxúria. Casa de cavernas, atrás de cuja porta uma onda se entocaia, uma onça se entocaia com o seu rugido. Casa de escovas de dentes, cepilhos. Casa de pecado, de galhos arranhando, quero entrar, quero adentrar. Casa em cujos
quartos ecoa la lluvia de nuvens vincadas com manchas de Onã. Casa que range com seus 57 anos, terra de madeira e cielo de gesso. Casa de canalizada televisão a cabo, cujos carpetes, com dragões riem de escárnio. Casa infeliz que desamaldiçoou com ritos diversos em genuflexão. Casa que desencaso, que pode endurecer fria com pedras de jardim perdido. Casa de onde olho, de onde miro la rua, la calle, escaldada, mas sinto o seu gelo subir sobre meus pés. Não vivo em usted. Mi casa eu trago em toda parte dentro de mim. Até que seus invernos se tornem mais gentis, junto ao fogo dançante de la mente. Onde não existem maçanetas de metal, e suas portas se dissolvem em ternura. Casa que, enfim, permite que aqueles temores que são seus hóspedes sentem-se em suas filhas, se deleite com seus rostos humanos e simplesmente recebe a piedade pela mano. Lhe mostra seu quarto e sente que, ao sussurrar de madeira e tijolos e ladrilhos, se transforma em um lar. Para mim, acá está uma das definições mais maravilhosas sobre o que é a arquitetura. A arquitetura não é uma dimensão só física, espacial, métrica. A arquitetura tem um peso, mas tem acima de tudo um vazio que está contido acá. E para homenagear um outro grande poeta, que para mim é um dos maiores de todos os tempos, e é argentino, Jorge Luis Borges, dizem que em suas memórias ele diz que uma vez caminhando em direção às pirâmides do Egito, ele estava a uns 200 metros da pirâmide e se agarrou, e recolheu um pouco de arena em las manos. E, a favor do vento, ha jugado a arena em direção às pirâmides e disse: estou transformando el Saara. Para mim, esta é a outra grande definição de arquitetura. É a transformação da natureza, dando sentido a um espaço, criando harmonia com este espaço. Ou seja, o Saara poderia ser o mesmo em qualquer outro sítio, pero aquele sítio que conhecemos com as pirâmides identifica aquele local, construi uma identidade, dá um sentido e uma direção àquela localidade. Isto é a arquitetura, para criar uma dimensão humana. É muito mais do que a obra construída. E a arquitetura, como vimos aqui nesta cidade hoje, não possui uma memória contínua, possui uma memória descontínua, como é a civilização. Um antigo mercado se transforma num centro cultural. Antes foi uma rodoviária, depois um centro cultural. Portanto, os espaços da arquitetura são mentais, não são físicos. Quando o espaço físico da arquitetura consegue abrigar os anseios, as imprevisibilidades humanas, como dizia Le Corbusier, isto é a arquitetura. Contener as imprevisibilidades de nossa ação humana. Nesse sentido, que gostaria de começar com 2 ou 3 coisas. Depois continuamos. Poderia mostrar a primeira imagem? Eu não sei aqui, por favor. Esta imagem, para mim, é uma coisa maravilhosa. Esta imagem é a primeira vez que a Terra, este ponto acá, é a primeira vez que a Terra foi fotografada a bilhões de quilômetros fora do sistema solar. Um grande cientista, um grande astrônomo, chamado Carl Sagan, que foi o homem que ha hecho Los Cosmos, aquela série famosa da televisão. Ele era diretor de projetos avançados da NASA. E allá ele hacía um programa que se chamava
Voyager. Eram 2 naves que saíram para fora do sistema solar, carregando no seu interior todo aquilo de melhor que a Terra havia produzido. Um mapa que mostrava onde estávamos no sistema solar, a Nona Sinfonia de Beethoven, poesias, textos de Shakespeare, a música Yesterday dos Beatles e assim vai. Um monte de coisas boas que a Terra produzido, eles levavam para que, se alguém encontrasse essas naves, pudesse saber quem somos. Essas naves iam com combustível próprio, depois, a partir da impulsão da gravidade dos planetas, continuava navegando até se perder no infinito. E a última nave, um pouco antes de perder o controle da Terra por la NASA, ele ha hecho um movimento muito corajoso e muito perigoso, que foi fazer comandos na nave volver para a direção da Terra e fotografar a Terra. Estas colores que vêm são os reflexos últimos do Sol em la superfície da própria nave espacial. E escreveu um livro fantástico chamado Um Pálido Ponto Azul no Universo. Este livro é uma maravilha porque ele diz coisas do tipo: acá neste pálido ponto azul é nossa casa. A casa que leí na poesia é esta. A casa onde temos ternura, temos afeto, que tentamos transformar em lar. Uma casa que temos rabia, temos desejos, temos tudo o que podemos fazer. É esta cá. A única casa que aún conhecemos, apesar dele mesmo dizer que era impossível não ter outras. Ele mesmo, por cálculos matemáticos, dizia que era impossível não ter outras casas no universo. Então, por enquanto, só temos esta. Este é nosso ambiente de trabalho. Para nós outros arquitetos e urbanistas, é acá que elaboramos o dia todo. Para todos que elaboram, é acá, neste pálido ponto azul. Os reis, os políticos corruptos, os poetas, os enamorados, os ditadores, os malos, vivem acá. Todos nós vivemos acá. É o único que temos. A próxima, por favor. Pero fomos capazes de fazer desta casa outras casas, como, por exemplo, o exemplo máximo em Brasil, desta experiência urbana incrível que foi Brasília. Uma experiência que muitos não entendem, porque se quedam discutindo a questão da arquitetura. O que menos importa em Brasília é a arquitetura. O que mais importa foi a dimensão de um povo que quis construir uma coisa e ocupar um espaço que era suyo e que desejou ocupar. O que hacemos sempre, tentamos ocupar os espaços. Pero esta mesma vontade de fazer coisas como esta nos ha hecho fazer coisas. Perdona, tenho medo de. Coisas como esta. Este é um laboro que eu estou involucrado em Síria, que é a reconstrução de algumas cidades. Esse tipo de questão, o mesmo homem que construi, é o mesmo homem que faz coisas horríveis como esta em Síria. Ou seja, a arquitetura é, por excelência, um gesto de paz, de construção. Em la época de destruição não se faz arquitetura, se destrui a arquitetura. Portanto, a arte, a ideia da arte, de arquitetura e de tudo isso que envolve esta dimensão civilizatória é para construir a paz. Mesmo o quadro mais ferino de Picasso, como Guernica, era uma rebeldia contra a ideia da destruição. Ou seja, a arte não serve para nada, a não ser para saber que estamos vivos. Quando me pergunto para que serve a arte, eu digo para nada. Só para saber que estamos vivos, que somos humanos. Esta é a grande diferença. Por isso que creio que uma iniciativa como esta de hoje, neste evento, é de uma iluminação maravilhosa. Parabéns a todos que pensaram isto. Porque normalmente não discutimos isto,
pensamos em ciência, tão importante quanto a lei da relatividade de Einstein, é a nona sinfonia de Beethoven, é óbvio. Ou a figura de Rafael, enfim, todo o que a arte é produzido, em todas as artes. É tão importante um livro de Shakespeare quanto a teoria da genética atual, da neurociência. Aliás, está provado por la neurociência, hoje que é o estudo que mais me interessa hoje na vida existe, que o cérebro de um músico, por exemplo, isto não sou eu que digo, é o maior neurocientista do século XX, Oliver Sacks, que diz em seu livro, que um músico é capaz de desenvolver todas as partes do cérebro, muito mais que qualquer um de nós outros que não somos músicos. Ele prova através de tomografias do cérebro a produção de enzimas distintas de um músico que uno normal não produz. Não é mais uma teoria que a música é uma coisa importante. A música é fundamental. Eu estou convencido que uma pessoa com uma boa formação musical é uma boa pessoa. Ponto. Então, essa mesma ideia de destruição e de construção, como o exemplo de Brasília, estamos permanentemente fazendo. Esta foto tem menos de 3 anos. Ou então, o absurdo que estamos fazendo com a Amazônia. Essa é uma foto de Amazônia. Estamos acabando com o pulmão do mundo, e estamos pensando que a arte não tem nada a ver com isso. Um dos maiores artistas brasileiros, Franz Kreisberg, procurem para ver, trabalhou solo com a arte natural das raízes da Amazônia e do Mato Grosso. Ou seja, não podemos mais continuar assim. E qual dimensão humana que nos vai fazer pensar que isto não é válido? Em minha opinião, é a dimensão poética da existência que não demos valor nenhum. Poesia e arte é para o lado feminino, são para as mulheres. Diziam a sociedade machista de 40, não tantos anos assim atrás. Mi papá falava isso. Aí está. Podemos ir outro. Ou então, esta falta de dimensão artística, poética e social nos levou a ser coisas como esta. Esta é uma das maiores favelas da América Latina, se chama Paraisópolis, ao direito de nosso vídeo. E acá está o centro econômico mais importante do Brasil e um dos mais importantes da América Latina, que é a Avenida Paulista. Eu trabalhei nesta favela 6 anos, fazendo o plano diretor. E hice a experiência de caminhar desde acá hasta allá. Caminhando dá 30 minutos. Ou seja, o maior centro econômico da América Latina possui a maior favela da América Latina acá. Acá vivem 85 mil pessoas. Então, uno se pergunta, o que nos falta? Por que decidimos viver juntos? A primeira pergunta. Em que condições decidimos viver juntos? Há 50 anos, um grande sociólogo francês lançou um livro chamado El Direito à la Ciudad, Henri Lefebvre. Esse livro nos questiona, hoje, passados 51 anos do lançamento desse livro, se aún temos direito à la ciudad. Para quem somos as cidades? Para ser solamente um local de escoamento da mercadoria e produzir riqueza material, ou também para produzir riqueza espiritual? É uma outra pergunta. As maiorias das cidades como São Paulo aún tem apenas 47% de seu esgoto de infraestrutura de banho, esgoto da Cuaca, aún funcionando. 63% não tem. E Rio de Janeiro, a cidade informal, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, não é aquela do cartão postal que vemos de Copacabana. Aquelas para sacar fotos, para os turistas ir lá, e é uma maravilha.
pero mais de 70% da cidade de Rio de Janeiro vive em favelas ou em regiões subhabitacionais, que não chegam a ser favela, pero também não é cidade. Então, este questionamento devemos ter, para saber em que dimensão espiritual pensamos em construir nossa sociedade. Qual é o legado que vamos deixar? É esta diferença imensa. Para quê? Não é uma questão ideológica. Ah, não, Ciro parece um comunista. Não existe. É uma questão humana. A dimensão espiritual humana. Não é a dimensão espiritual de um outro plano. É este. Acá que vivemos, acá que caminhamos, acá que construímos nossa existência. O que mais importa é hoje. Não é nem ayer e nem amanhã. Há um exemplo maravilhoso de Einstein. Uma vez perguntaram a ele como se explicava a lei de relatividade. Ele não sabia explicar também. Pero ele deu um exemplo que me gusta muito dessa dimensão de tempo. Tu estás num coche. Tu miras o retrovisor do coche. O que tu és? Passado. E tu miras para o vidro da frente. O que tu eres? Futuro. Tu não has chegado a um allá. Pero o que tu eres de verdade? Só no presente. Tu estás ali sentado. Esta dimensão da cidade que perdemos. Temos um compromisso de construir uma cidade melhor para todos, não para alguns. Esta é a grande questão. E esta dimensão poética, essa dimensão artística, digamos assim, que é o tema muito presente aqui hoje, é o que nos interessa. Se nascemos em num sítio que teoricamente é aquele mais apropriado para nós outros, a outra questão que me gostaria de ser é: nascemos para nos conformarmos com o que encontramos, ou nascemos para nos rebelar com aquilo que encontramos e construir outra realidade? Se é só para aceitar, não precisávamos ter nascido, é a minha opinião. Nascemos para cambiar, permanentemente. Não deixar que as coisas prossigam como estão prosseguindo acá, ou como estão prosseguindo em Amazônia, e em tantas outras cidades, creio que em Argentina, em alguns casos também. Ou seja, temos de lutar para cambiar. E lutar para cambiar dentro de uma dimensão de paz. Pero a paz não é uma atitude que não se age, que só se aceita. A paz é uma atitude ativa. Não precisa matar a nada, nem destruir a nada. Precisamos só cambiar. Isto é o que gostaria, eu creio que tem mais uma. Bueno, duas cidades incríveis, Rio de Janeiro, Paris. Essa é a cidade chamada informal. Essa é a cidade de Rio de Janeiro. Não é aquela. Aquela também é, pesa uma parcela assim pequena. Esta é a cidade. A favela de Rocinha tem de 200 mil habitantes. A favela de Amaré, 400 mil. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Por isso que estamos nessa situação hoje lá, muito triste, não? E já foi uma cidade berço de toda a civilização brasileira. Bem, eu sei que tenho de terminar. Essa imagem é bonita, não? Me gusta muito também. Bueno. Eu retomo a primeira imagem da Terra fora fotografada. Retomo acá, com essa imagem maravilhosa desses ninhos em África. Afinal de toda a nossa ação humana, produzimos formas. A arte produz formas.
Mesmo aquilo que creemos que é uma arte gestual absolutamente espontânea, não lo é. Sempre produz formas. Estes ninhos produziram uma forma circular. Todo produz formas. Portanto, a dimensão estética da existência não é uma dimensão acadêmica para aprendermos na academia. A dimensão estética da existência é uma dimensão de sensibilidade. A palavra estética, em sua origem, significa sensibilidade. Se queremos desenvolver nossa sensibilidade, devemos ter uma visão estética sobre a beleza, sobre tudo o que hacemos. Não basta dizer assim, eu hice. Os animais também fazem. Basta nós pensarmos como hacemos. Qual é a relação que temos com o outro nesta dimensão estética, com tudo o que hacemos. Eu costumo dizer na Universidade de São Paulo que um aluno que estuda arquitetura ou arte, quando entra na escola, já é um arquiteto. Ele não é um artista ou um arquiteto porque está na academia. Todos nós outros somos arquitetos de alguma maneira. Habitamos um espaço. Habitamos um útero inicialmente, depois habitamos um espaço. Vivemos em uma cidade. Compreendemos o que é uma cidade. E sabemos o que nos gusta e o que nos gusta. Então, desenvolver essa sensibilidade para perceber que aqui há uma força imensa, que eu não preciso me quedar falando sobre essa foto. A reação foi espontânea. Basta entender um pouco isto. Não há que explicar muito. Poderia falar sobre a ideia do trabalho coletivo, que é tudo o que temos de aprender, sobre a multiplicidade do trabalho coletivo, que temos de aprender também a ser, sacar da ideia do arquiteto e do artista uma ideia de um ser especial que vive como um demiurgo. Demiurgo era o deus da lenda grega, que toda manhã se despertava e descobria assim outro mundo. Vou falar uma coisa provocativa para a outra parte de nossa charla. A chamada inspiração, a chamada criação, sale muito mais das memórias do que da imaginação. Um artista sem memórias não é nada. E não é aquela frase muito comum, pelo menos em Brasil, nada se cria, tudo se copia. Isso é uma tonteria. Tudo se cria-se. Pero não se cria do nada. Como nada no conhecimento humano, nem na ciência e nem na arte. Einstein não seria o que foi sem todos os cientistas, Max Planck, não sei quantos outros que antecederam a ele e que ele se baseou para ser e para pensar. Não saca nada de sua genialidade. E vosotros creem que Borges dizia claramente que ele lia Cervantes avidamente, que ele lia todo para poder fazer o que fazia. Portanto, não há uma dimensão de criação do nada. O artista acorda na manhã inspirado. Por favor. É um trabalho árduo, contínuo, como o trabalho científico. Beethoven, a mim me gusta muito música. Apesar de só não saber tocar campana. Não sei tocar campana, mas me gusta muito. Beethoven, por exemplo, todas suas obras eram fruto de um trabalho árduo, de estudo, sobre todo, sobre cada passo que dava. Não era uma inspiração que ele caminhava e saía com a nona sinfonia na cabeça. Não existe. Portanto, a ideia de inspiração, mesmo, digamos, estamos numa sociedade espírita, portanto, que crê na ideia de uma vida que não é só esta, em uma outra dimensão. Mesmo que uno queira me inspirar, que Le Corbusier chegue perto de mim e diga, vou inspirar Ciro a ser um belo projeto. Se ele não encontra em mim, dentro de minha cabeça, o que é um belo projeto, como que ele vai me inspirar? Se Beethoven chegar aqui e começar a falar sobre música, escreva aí, eu não sei nem por onde começar. Ou seja, em minha opinião, a vida é uma construção solitária,
que cada um hace dentro de si, que nadie pode fazer pelo outro, pero contraditoriamente, só sabemos que hacemos em nossas relações com o outro. O outro, Saramago, um outro grande escritor, diz uma coisa linda sobre isso. Ele diz assim: em nossa vida hacemos só 5%. Os outros 95%, os outros fazem por nós ou contra nós, de acordo com como tu se porta na vida. Portanto, vamos fazer de nossa vida uma constante luta por la construção, independente de qualquer coisa, de um mundo capaz de ter um pouco mais de paz. Insisto, quando hablo muito de paz, hablo de harmonia. Não hablo de paz como um estado letárgico, que uno que ha fumado uno e se queda assim. Não existe. Não estou falando disso. Estou falando de um estado de paz interior ágil, viril, constante, permanente. Assim creio que construiremos uma sociedade mais justa, digna e fraterna para todos. É a única forma que vai valer. Se for para poucos, não vale. Creio que é só isso. Muitas graças.